Olá, pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, você que acordou cedo para estar com a gente aqui nesse Domingão do Carlão. Esse é mais um daqueles domingões maravilhosos, especiais, que eu faço questão de ressaltar que vai ser uma conversa super, super deliciosa. Aqui do meu lado hoje, eu tenho a honra de receber o Flávio Enor Pressi, sim, exatamente assim, Pressi, em italiano. O Flávio é o seguinte, só para dar uma palhinha, ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, mas eu me concentrei aqui só para te dizer o seguinte, ele chegou a ser o COO global da Arista, tá certo? Foi CEO da Arista aqui na América Latina, foi diretor-geral da Singenta no México, e pronto, eu só vou falar esses três, porque se eu ficasse falando aqui a carreira dele aqui, eu tinha que ficar o resto do domingo aqui falando com vocês. Ô, Flávio, a primeira e mais importante coisa que eu tenho para te dizer é muitíssimo obrigado pela sua disposição de vir compartilhar a nossa história, a sua história aqui no Domingão do Carlão. E eu sempre, todo mundo que vem aqui sabe disso. Ninguém nasce CEO global, nem presidente, nem diretor-geral de nada. E o mais legal aqui, o gostoso da nossa conversa, é que a gente se concentra muito nessa história, nesse caminho que te levou lá. Então, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, a minha vida toda fui um privilegiado. E talvez uma prova disso é o privilégio que eu estou tendo de estar aqui contigo, Carlão. Isso realmente é um privilégio. Delícia. Bom dia para todos vocês. Eu queria agradecer aqui também, deixar um agradecimento todo especial aqui para o meu querido amigo Jeffrey Abrahams, que falou para mim o seguinte: Carlão, você não pode deixar de entrevistar o Flávio. Esse cara é top de linha. Ele falou mais prateleira de cima impossível. Aí eu respondi para o Jeffrey o seguinte: Jeffrey, aqui no meu programa você manda. O que você manda eu fazer, eu faço. Então, obrigado, Jeffrey. Aqui está o homem. Ô, Flávio, é muito bom ter os amigos, é muito bom cultivar a amizade. Eu acho que é a coisa que eu mais fiz ao longo da minha jornada. E eu sempre digo assim, se eu tivesse feito uma reunião com Deus lá atrás, uns 30 anos atrás, e ele tivesse falado assim, bem, Carlão, pode pedir todo mundo que você quer que eu coloque no seu caminho, eu sempre digo que eu não teria a ousadia de pedir tanto, viu, Flávio? Parabéns, é isso mesmo. Eu sempre digo para os meus filhos que se eles souberem cultivar as amizades, os relacionamentos de confiança, eles nunca vão ter problemas na vida. Ô, Flávio, falando em filhos, eu acho até interessante, porque eu pedi para o Flávio, me faz um resuminho aí da sua vida para eu entender, para eu te conhecer um pouco melhor. E eu só vou te dizer qual foi a primeira linha desse resumo. Ele diz assim para mim: eu sou casado com a mesma mulher e pai de 2 filhos fantásticos. Eu não vou falar mais nada, viu, Flávio? Agora é a sua hora. Eu quero saber o seguinte: desenvolve aí, eu quero saber, como sempre, como é que é. Me conta a sua trajetória, me conta onde você nasceu, me conta onde é que você brincou na infância. É por aí a conversa. Bom, eu nasci numa pequena cidade chamada Rolante, que está a mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre. Na realidade, nasci aí, os meus pais são netos de imigrantes italianos que se criaram, se desenvolveram num lugar chamado, era um distrito chamado Chuvisqueiro. Tem inclusive uma cascata muito linda nessa localidade. Eles eram pequenos agricultores a vida toda, plantando milho, feijão, pireto, colher a flor do pireto para fazer os tal dos boa noites da vida, né? E daí, num esforço tremendo, mas era uma região extremamente pobres, né? Aí meus pais, quando casaram, se juntaram com um tio meu e abriu o que se chama uma venda. Secos, molhados, vendia erva mate, tecidos, vendia de tudo nessa localidade de Chuvisqueiro. Daí eles decidiram começar uma pequena transportadora.
E aí se mudaram para a cidade maior que tinha ali, que era Rolante, e aí criaram uma transportadora para transportar cebola, esse tipo de coisa, onde meu pai foi o motorista do primeiro caminhão da transportadora que eles tiveram. Aí a coisa evoluiu, eles foram para Porto Alegre, e chegando em Porto Alegre, aí eu fiz todos os meus estudos em Porto Alegre, passei minha vida de estudante dizendo em casa e para os amigos, vou ser engenheiro civil que nem o Leonel Brizola. Por que Leonel Brizola? Porque o Brizola era famoso, e principalmente porque ele tinha criado o que se chamava brizoletas, que eram escolas de madeira, onde as pessoas que sabiam ler e escrever ensinavam os outros a ler e escrever. E foi assim que os meus pais foram alfabetizados. Então, basicamente, essa foi a minha formação de criança, vindo do campo, até Porto Alegre, onde estudei realmente, até entrar na faculdade de agronomia. Escuta, aí já é outra história. Pois é, como é que foi? Agora eu fico imaginando para alguém que está lá sempre falando que vai ser engenheiro civil e tal. Aí, de repente, como é que foi você ter explicado para sua mãe, para seu pai, falar assim, não, eu não vou mais fazer engenharia civil, eu vou estudar agronomia. Como é que foi isso? Eles eram muito orgulhosos, eles diziam para todo mundo, o meu filho vai ser engenheiro civil. Então, um dia, eu já apaixonado por agronomia, que eu tinha aprendido o que era agronomia, né? Cheguei em casa, aquelas mesas de italiano, pai, mãe, avós, primos, e disse, olha, a gente tem que dar notícia que eu não vou mais ser engenheiro civil. Um silêncio mortal na mesa. E aí disse, mas por que tu não vai ser, filho? Porque eu vou fazer agronomia. Minha mãe ainda perguntou um pouquinho, o que é isso? E ao explicar, ela disse, mas meu filho, nós lutamos tanto para sair da roça e agora tu quer voltar para a roça? Então, aí foi a grande notícia a dar que eu ia fazer agronomia. Quando eu entrei na agronomia, cara, aí foi uma mudança total. Desde meus pais ajudando a buscar ervas, a ervinha, mato, insetos, jabá-quatro, até a minha agitação de faculdade, porque eu fiz agronomia, ao mesmo tempo eu estava fazendo administração de empresa, eu dava aulas de matemática à noite, onde tinha salas de aula de 40 pessoas, onde o cara mais novo ali dentro da sala de aula era eu, e foi um aprendizado para mim muito grande de como se comportar e administrar uma situação como essa. Ao mesmo tempo, foi um período muito interessante de música. Foi minha fase de compositor, cantor, de ter banda, ou grupo, como a gente chamava, né? Participar de festival de música com um grupo nosso chamado Fazelos, que queria dizer feijão. Então, esse foi um período muito interessante, no meu período de faculdade de agronomia. E tenho os milhões de privilégios de ter amigos, Marigites da Biocontrole, aqui de São Paulo, foi meu colega e até foi como é que se diz, o percussionista do grupo. Escuta, e esse negócio de música, isso saiu de você? Ou você ainda tem uma banda, toca de vez em quando? Não estou que nem o meu amigo lá da BASF, que ainda mantém o Leduc, que mantém ele na banda, esse tipo, não. Aproveito e mando um grande abraço para o meu amigo Leduc. Pois é. Não. Tive uma fase depois, quando estive viajando pelo mundo, de fazer muitos amigos, graças à música, mas hoje não tenho mais, não. Muito bem. Agora, deixa eu te falar, eu estou aqui de vermelho, Internacional, você está de azul, Grêmio. Como é que é? Eu tenho um amigo, o Guilherme, ele mora lá no Pará, e ele diz assim, Carlão, você sabe muito bem, ele é gaúcho, e ele diz assim, Deus fez o céu azul, a noite escura, as estrelas brancas. Ele queria mandar alguma mensagem para nós, né? E eu captei a mensagem, por isso que eu sou um gremista fanático. Muito bem. Gremista fanático. Vem cá, como é que foi a sua trajetória agora? Vamos começar a falar um pouquinho. Depois que você saiu da faculdade, como é que é? O que aconteceu lá? Você foi para onde? Me explica aí. Bom, primeiro que eu saí da faculdade, me formei, né, em final de 76, jurando para todo mundo que a última coisa que eu faria na minha vida seria trabalhar numa multinacional. Eu falei, Deus me livre de trabalhar numa multinacional. Esses caras aí, isso A, B, C e D, né?
E eu queria ser um pesquisador, porque eu tinha estagiado 2 anos no IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, era meu sonho ser um pesquisador. Hoje eu olho para trás e digo, teria sido um pesquisador fraquinho e não teria me realizado. E eu sempre dizia que não queria trabalhar em multinacional. A minha mãe, que sempre foi muito esperta nisso, né? Ela era madrinha de casamento de um gerente da Herbitécnica. Muitos de vocês vão lembrar da famosa Herbitécnica, né? E ela me deu uma enrolada, eu fui para uma entrevista, sem saber exatamente o que era, uma entrevista com um cara chamado Carlos Moreira da Cunha, que era o gerente da Monsanto para o Rio Grande do Sul. E ele me contratou para ser gerente e fui trabalhar com laço, que era um produto que tinha 1000 problemas, machete para o arroz e principalmente introduzir o Roundup. Isso a $30, que para aquela época $30 era nem ouro, acho que valia tanto assim. E fui trabalhar na região da fronteira, Alegrete, Uruguaiana, depois Cachoeira do Sul, e aí terminei vindo para Porto Alegre. Mas foi uma coisa, quando eu menos vi, estava trabalhando numa multinacional, feliz da vida. Rapaz, e para ficar trabalhando numa multinacional feliz da vida tantos anos, né? Eu queria que você ensinasse para nós assim, como é que quais são os. Vamos começar a falar um pouquinho dos aprendizados aí, como é que foram os primeiros aprendizados aí? Você falou, opa, peraí, como é que. Você logo já se ambientou nesse trabalho? Como é que foi isso? Eu acredito que sim, que foi fácil, porque saía de uma faculdade de agronomia, onde, na realidade, tu aprendia muita teoria ou aonde buscar informações, né? Mas realmente aprendizado, de repente estava eu lá na plantação de soja, no meio do arroz irrigado, fazendo todo um trabalho que era o que eu tinha na minha cabeça como no momento que eu tomei a decisão de fazer a agronomia, né? E aí eu acho que quase 3 anos trabalhando como, eles chamavam, vendedor técnico da Monsanto. E foi um período muito grande de aprendizagem, né? Escuta, continua aí falando, porque é o seguinte, uma coisa que eu percebo é que as coisas acontecem, mas assim, na nossa vida sempre vai ter gente, né? Sempre vai ter, ó, aquela pessoa, você fala assim, olha, eu acho que isso que é legal, você falou, quem me contratou foi fulano de tal. Isso parece que fica muito latente na sua carreira, né? Você tem um... Sem dúvida nenhuma. Eu aprendi muito com esses quase 45 anos de formados, né? Não existe empresa, existe um grupo de pessoas em volta de um conceito chamado empresa, né? E por isso que eu sempre menciono muitas dessas pessoas, porque eu tenho um grande reconhecimento aos gurus com quem eu aprendi muito, e aí eu sempre menciono o Jeffrey como sendo um dos grandes gurus, né, que eu tive, grandes amigos como o Erone Mazzari, que foi quem me levou para a Stauffer, lá no início, né? A Monsanto, uma companhia indo para cima, a Stauffer vindo para baixo, e aí se criou um grupo de pessoas dentro da Stauffer, onde estava o Jeffrey, estava o Fernando Portela, e eu tinha um outro guru chamado Jim Wismir, era um americano que estava aqui no Brasil na época, que do nada me convidou para ser gerente técnico, e eu não me sentia nada de técnico, para ser gerente técnico no Brasil com 28 anos na época, né? E aí eu formei uma equipe, aí é que vem uma grande informação. Na Stauffer, eu como gerente técnico, eu tive uma equipe que temos até uma foto, é só questão de depois buscar. Carlos Pellicer, que hoje é CEO da UPL a nível mundial, Valdemar Fischer, que teve várias posições que todos vocês conhecem, aí estava o Francisco Negrini, Clodoaldo, eu até nem quero fazer toda a lista, porque eu vou acabar esquecendo de algumas pessoas, mas eles estavam na minha equipe. Depois também fazia parte desse mesmo grupo, mas trabalhando em outras áreas, o Fernando Portela, o Piscinin estava nesses grupos, o tal do Afrânio Zardo, falecido Afrânio Zardo, Arnaldo Sigri, ou seja, era um grupo enorme de pessoas. E eu faço questão de mencionar as pessoas, Carlão, porque eu aprendi que na vida tu tem que saber quais são os teus pontos fortes e realmente explorar eles. Mas tu tem que saber quais são tuas deficiências para saber que tu tem que buscar gente que conheça
que tenha a experiência complementar e que venham trabalhar contigo. E isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi e fiz muito bem na minha vida. Selecionar profissionais que talvez saibam muito mais do que eu em várias áreas, para que a tua empresa, no final, tenha fortalezas em todas as áreas. Porque tu não é bom em tudo, mas tu contrata, seleciona gente que saiba realmente. Assim, por exemplo, eu nunca fui um financeiro, eu tinha que buscar um financeiro bom. Eu tive vários bons nesse sentido. A outra coisa importante que eu aprendi na vida, que também está relacionada com pessoas, é a questão da relação de confiança. Ter realmente confiança, ser verdadeiro com as pessoas, ao ponto de elas se desenvolver isso quase como uma grande amizade, um grande grupo de amigos. E eu acho que isso é fundamental para o processo de sucesso. Me fala uma coisa, quando é que você teve sua primeira experiência fora do Brasil? Você, como é que foi decidir e falar assim, bom, teve muita dificuldade ou você falou assim, não, vou embora? Não, eu tinha recebido uma proposta meia fora da curva para ir para uma empresa nos Estados Unidos, estava discutindo, aí meu pai ficou doente, eu conversei com o Jeffrey sobre isso, e o tal do Jim Wismiller, que é meu chefe, tinha voltado para os Estados Unidos. Então, o Jim e o Jeffrey disseram, cara, nós temos uma proposta para ti, te levar para os Estados Unidos para trabalhar na área de arroz, porque a Rosan, que era um produto da Stalf, era um sucesso no Brasil. Mas os americanos não aceitavam porque é coisa de Brasil, isso não vai dar certo aqui. E, na realidade, eu fui para os Estados Unidos, aceitei o convite, né? Fomos eu e a minha esposa, né? Quando não tínhamos filhos. A minha filha nasceu lá, a Luiz nasceu nos Estados Unidos, em Connecticut. E nesse 2 anos que foi lá, para convencer os americanos a adotar essa nova tecnologia de produto que tinha sido desenvolvida no Brasil. E olha, depois de 2 anos muito sofridos, eles chegaram a vender 5 vezes mais do que se vendia no Brasil. Então foi um puta caso de sucesso. Naquele interim, veio a ICI e comprou a Stalfer. Então eu, sem mudar de empresa, mudei para a ICI. E aí foi todo um recomeço. A minha esposa, que não estava muito bem adaptada nos Estados Unidos na época, né? Não, vamos voltar. Voltamos com criança pequena para o Brasil para recomeçar praticamente a carreira, a vida, seja lá o que for. E é isso que foi. Voltamos para o Brasil, acho que foi 88, aí para a ICI. Aí vim para o Brasil para ser gerente de grupo de produto. Aí teve outras pessoas fantásticas aí que eu tive contato. O Sérgio Assis, que eu trabalhei com o Sérgio Assis, que possivelmente conhece, cara. Brian Dwyer, falecido Brian Dwyer, que depois foi fazer carreira internacional. Jerry McLean, várias pessoas que tiveram aí, inclusive até o Marcos Arpelon, que tem um hotel hoje lá na Bahia. Que vai vir aqui, viu? Que vai vir aqui, vou trazer ele aqui para falar, viu? O Zarpelon? Esse é o homem das histórias. Esse é o homem das histórias. Grande agrônomo e grande amigo também. Pois é, ué. Escuta... Aí voltei para o Brasil. Aí você ficou quanto tempo mais no Brasil antes de sair de novo? Porque eu acho que você foi embora de novo. Bastante. Voltei em 88 e voltei a sair em 95. Em 95... Bom, aí começou a história seguinte. O que tu quer fazer na tua carreira, Flávio? Aí eu aprendi um conceito chamado flagging up. Eu fui falar com... Explica esse conceito, que isso aí vai ensinar muita gente. Eu fui falar com o diretor de recursos humanos da ICI, esqueci o nome dele, perdão, pessoal. E eu fui dizer, perguntei para eles, pô, e daí, o que a companhia está pensando para mim, na minha carreira? Ele disse, nada. Falei, como que nada? Ele disse, porque se tu dá um flagging up, ele era britânico, né? Se tu não levantar a tua bandeira e dizer, é isso que eu quero, eu estou aqui, eu quero ir para lá, ninguém vai dar bola para tua carreira. Só se tiver muita sorte, alguém lá lembrar. Caso contrário, se tu não disser o que tu quer, tu não vai chegar lá. Aí eu comecei a dizer, os caras eram, eu quero ser gerente geral do Brasil. Aí, na época, o Brian Dwyer, o Sérgio Assis, disseram, olha, para ti ser gerente geral, só se tu for ser gerente geral de um país menor. Eu falei, não tem problema, vamos embora. Já tenho já no sangue essa história de ter vivido fora. E aí que eles me convidaram para ser gerente geral da América Central e Caribe. Vibrei, fiz festa em casa. Dia seguinte, o
cara John Greaves, que era o cara que me levou lá para a Inglaterra, disse, oh, there is a big but. Tem um senão aí. Qual é o senão? Vai ter que vir trabalhar na Inglaterra por 18 meses. Puta, foi um balde de água fria. Porque nós ia trabalhar na casa matriz, eu falei, não, eu quero ser gerente. Não, e outra, trabalhar na área de marketing, comercial, um horror. Acabei aceitando, né? Mas os 18 meses foi aonde eu aprendi um segundo conceito, que é o rendimento punitivo. O que é o rendimento punitivo? Tu vai para uma posição que, na realidade, seja transitória, né? Aí tu começa a fazer tão bem o trabalho que o cara que poderia te deixar subir ou te mudar, não quer que tu mexa em ti. Não, deixa esse cara aí. Esse cara foi um puta do trabalho. Foi uma briga feroz. Eu era diretor comercial para a região andina, ou espanhol, língua espanhola, aonde se vendia indiretamente. Os distribuidores eram a BASF, Bayer, na época, né? E aí foi uma briga, porque ninguém aceitava que eu saísse, porque era de alto desempenho e eles não tinham ninguém para fazer isso. Foi 3 anos vivendo na Inglaterra, até conseguir que finalmente aceitasse me transferir para Guatemala. E aí, em 98, fui em janeiro de 95, em janeiro de 98, mudamos para Guatemala. E aí fui ser gerente geral, finalmente. Finalmente você tinha virado o rei do território. Ah, adorei. Aí foi a experiência, ser o rei do território. Escuta, então legal, falar. foi uma experiência boa. Ser rei do território, eu acho que aí, daí em diante, sua carreira foi mais ou menos sendo o rei de todos os territórios aí. Eu queria que você falasse. Olha, cara, depois eu fui. Se isso fala, perdão. Eu queria saber se isso é uma atividade, por vezes, solitária. Como é que é a sua experiência de ter sido rei dos territórios aí todos? Todo mundo diz que é solitária, mas se tu lembrar o que eu te disse lá no início, tu cria uma equipe que tem um espírito de quase que de família, sabe? Tu nunca tá, não é solitário. Eu fiz amizades era gente que trabalhava comigo, são amizades até hoje. Passado, sei lá quanto, 16 anos, por exemplo, que eu saí do México, por exemplo, tenho uma puta de uma amizade com o pessoal de lá. E foi um período muito bom esse de lá de Centro-América, né, e Caribe, todo esse tipo de coisa, né? A outra coisa muito boa, que aí foi muito forte aí, é que tu é gerente geral, mas se tu perder o teu escutar dos clientes a nível de campo, de visita, e tal, aí tu tá lascado, principalmente sendo um estrangeiro aí, né? E isso foi uma das coisas que eu também aprendi muito. Cara, tu nunca sabe tudo, tu sempre tem que estar aprendendo, e a melhor forma de aprender é quem sente as dores, que é lá o cliente, o agricultor, o distribuidor, e às vezes a tua própria equipe, né, que está muito próximo dela, né? Pois é, eu já entrevistei aqui algumas vezes, já teve aqui nesse programa o Valdemar Fischer. A última vez que ele esteve aqui, inclusive, ele estava de saída da Syngenta, aqui, da presidência da Syngenta na América Latina, e ele assumiu uma posição agora mais de conselho no Syngenta Group. No Panamá ele está agora. Ele está no Panamá. E aí, ele até falou que ele está no Panamá porque ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos, ele está no Panamá, e não fica nem tão perto, nem tão longe. Essa entrevista eu vou deixar até aqui nos comentários aí embaixo para quem quiser olhar de novo e curtir. Mas você substituiu o Valdemar Fischer no México? Exatamente isso. O Valdemar era gerente geral do México. Ele estava voltando para o Brasil, eu estava como diretor de marketing para a América Latina, já era Syngenta, né? Já era Syngenta, né? Porque lembra que quando eu fui para a Inglaterra se transformou em Zenica, em 2000 passou a ser Syngenta, ou seja, eu mudei de várias empresas, estando sempre na mesma, né? E aí eu estava de diretor de marketing para a América Latina, onde eu tive também pessoas fantásticas aqui do Brasil. O Renato Guimarães, Silvio Santos, várias pessoas excelentes com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí, um amigo meu, Bill Lewis, dos Estados Unidos, disse, cara, o Valdemar está saindo do México.
e falei, quero voltar a ser rei da América, entende? Quero voltar a ser gerente geral. Aí, o rei, fui embora. Eu conto uma história que talvez nem devesse contar, viu, Carol? Desculpa, estou me estendendo demais. Mas um diretor mundial, global, da Zeneca, disse para mim, no dia que eu assumi, eu ia assumir México, que era a joia. O Valdemar tinha feito um excelente trabalho lá. Ele falou para mim assim, tu sabe qual é o teu desafio, Flávio? Eu falei, desafio lá para o México? Ele disse, don't screw the business. Em outras palavras, só tu não esculhambar o que o Valdemar fez já vai ser um grande objetivo. Eu falei, caramba, que motivação, né? Lá fui eu para o México e sabe que acabei fazendo, e o Valdemar sabe disso, né? Um belo trabalho sobre a base excelente que o Valdemar tinha feito, né? E aí, estando lá no México, foi 3, 4 anos, o Valdemar, eu tinha sido chefe do Valdemar, o Valdemar começou a ser meu chefe, porque o México começou a reportar para os Estados Unidos e o Valdemar tinha mudado para os Estados Unidos. Ou seja, a minha relação com o Valdemar desde que o Valdemar saiu, acho que da faculdade. Para ser perfeito, só se o Valdemar fosse gremista também, né? Bom, aí é impossível, né, cara? Olha... Pois Carlão. E aí do México, aí começa outra coisa na minha vida, que foi quando um amigo meu, Chris Richards, que nós tínhamos sido colegas na faculdade, na ICI, na Zeneca, eu fui um ponto de referência para a contratação dele pela Arista, e ele ficou 2, 3 anos insistindo para mim mudar. Eu falei, não, cara, pretendo inclusive me aposentar na Singenta, dizia, né? E eu estava como gerente geral do México, né? Mas teve um momento que a minha esposa disse, está na hora de a gente voltar para o Brasil. Está na hora de voltar para o Brasil, vamos voltar, coisa e tal. E aí eu falei em voltar. Puta, eles só vinham com propostas muito... Vai ser gerente geral do Japão, depois era para ser o diretor de sementes. E aí bateu a minha porta o seu Chris Rich e disse, quer saber uma coisa, cara? Vem ser diretor para a América Latina da Arista, que é... E aí eu aceitei, vim para... O Chris é um dos outros gurus que eu tenho na vida, né? Aí vim para Arista no Brasil, que era a antiga Rocco do Brasil, e aí eu tive a oportunidade, uma empresinha desse tamanho, muito menor do que eu imaginei quando me contrataram, imaginei pequena, mas não tão pequena como ela estava, e aí eu comecei a montar uma equipe, e cheguei no Brasil, a Sumitomo Corporation disse, olha, estamos tirando a linha de produtos da Arista. Falei, gente, nós já éramos pequenos, agora nós vamos sumir, né? Carlão foi um dos mais belos desafios da minha vida, porque a gente teve que criar praticamente um portfólio, criar uma equipe, e aí eu trouxe para trabalhar comigo, ou eles mesmos vieram para trabalhar comigo, grandes amigos que me ajudaram a construir a Arista aqui no Brasil. E foi uma coisa bárbara. Eu tinha reuniões globais onde o pessoal da Arista dizia, Flávio, obrigado pelo bônus. Eu nunca entendi. Até que, passado um tempo, o Chris me disse, tu é que tem dado o crescimento no Brasil, consequentemente a companhia chega nos resultados, todo mundo ganha bônus. Então, estou te agradecendo o bônus que eles receberam. Foi um período fantástico, fantástico. E aí eu comecei a trabalhar na questão da minha aposentadoria. Eu dizia, não, está na hora. Eu vim para a Arista, para te ter uma ideia, nós, 2006. E comecei a falar em aposentadoria, não sei o que mais. Bom, meu companheiro, não, Flávio, mais um ano, mais 2 anos, não sei o que mais. Eu estava com 62 anos, quando o presidente mundial da Arista, que tinha substituído o Chris Richard, me convidou para ser COO global. Eu não sabia nem o que queria dizer, o que eu ia fazer nessa história toda. Pois eu fiquei 2 semanas dizendo, não vou, já prometi para minha família que não vou sair do Brasil, já foi suficiente, vai para a América Central, vem para o Brasil, vai para o México, volta. Eu estou com meus filhos no meio do caminho, um foi para os Estados Unidos, outro ficou no México, e aí foi. E esse presidente mundial, Wayne Hewitt, ele me convenceu, a esposa dele convenceu minha esposa.
que vai estar perto do teu filho, que está em Orlando, o escritório em West Palm Beach, é um lugar bonito, eu não conhecia. Bom, meu companheiro, aceitei. Talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. Uma que gerenciar o mundo, né? Tinha 7 regiões mundiais que reportavam para mim, e ao mesmo tempo nós tínhamos uns novos compradores que compraram a empresa, que era um grupo Platform Specialty Products, que era um pessoal fantástico, mas zero de conhecimento de agricultura. Então, tu tinha que gerenciar as regiões e gerenciar o board, os diretores. O cara vinha e dizia assim, por que é que nós vendemos na linha de automóveis em 30 dias e vocês no Brasil têm que precisar quase um ano de venda? Puta, até tu explicar isso. Outra, vamos botar um preço mundial para o produto. Esse tipo de coisa, as coisas mais loucas do mundo tiveram. Mas foi um período de muito aprendizado. Até que aí nós já pensamos, nós mudamos para os Estados Unidos em 2015, e lá ficamos outros quase 5 anos. Aí veio a UPL, do Carlos Pellicer. Lembra o Carlos Pellicer? Sim. Pois o Carlos Pellicer, com a UPL, fez contato comigo no West Palm, começamos a conversar, foi que a UPL comprou a Arista, obviamente não por influência minha, né? Mas por muita influência do Pellicer. E aí negociei o processo todo aí, faz apresentações, esse tipo de coisa, e junto com o Pellicer ajudei muito na questão de integração, consolidação da própria indústria, né? E olha, cara, sendo muito honesto, trabalhei pra caramba, mas foi um trabalho belíssimo. E aí muito mérito do Pellicer, né? Ô, Flávio, deixa eu te falar. Ó, o nosso programa é até grande, tem um tempinho razoável, mas eu quero te informar que agora nós já entramos nos descontos e eu quero aproveitar Bom. todo esse tempo aí, foi um tempo que credenciou todos nós que estamos aqui a ficar aqui com atenção. Você já passou vários ensinamentos, deu vários insights para nós. Mas eu queria que, para a gente fechar a nossa conversa aqui, eu queria que você me falasse um pouquinho me passasse aí para as novas gerações, porque aquelas pessoas estão saindo da faculdade agora, que estão começando carreira, enfim, que insights você acha que foram fundamentais na sua vida? Bom, fora os que eu já mencionei, eu sempre menciono muito pessoas, eu acho que trabalhar com pessoas, aquelas pessoas que têm talvez a habilidade ou busquem realmente o aprendizado de trabalhar com pessoas, é uma das coisas mais ricas, porque além de ser extremamente eficiente, ela é prazerosa para ti fazer esse trabalho. Outra coisa que eu sempre digo, tu tem que ter adaptabilidade. Imagina eu que mudei 500 mil vezes, mas não é só a tua adaptabilidade, tem que ter o suporte da família, porque muitos dizem, mas a vida internacional é fantástica. Mas tem preços que se pagam. Eu tenho um filho que hoje está com 30 anos, ele até hoje não sabe escrever português, ou seja, viveu a maior parte da vida dele fora. Quando ele me manda uma mensagem assim, oi pai, aí o restante aí para baixo é tudo em inglês, ele não sabe escrever português, né? Então, tem esse tipo de coisa. Então, tu tem que ter flexibilidade, mas tu não pode abrir mão, principalmente dos teus valores. Principalmente dos teus valores, as tuas crenças. Tu tem que ter a flexibilidade, tem que ter bom ouvido, escutar as pessoas, mas tu não pode abrir mão dos teus valores, né? Isso eu acho que é uma coisa fundamental. A outra, eu acho que tu tem que ser justo com a tua equipe. Tu fala, não, mas tu tem que ser justo, tu tem que ser agressivo no processo de reconhecimento, no processo de pagar salários bons, pagar bônus bons, porque todo mundo ganha. Se a companhia ganha, todo mundo tem que ganhar. Então, eu acho que esse trabalho é fundamental. Eu já te disse para ti, é fundamental manter vivo esse teu círculo de amizades, de conhecimento, porque amanhã ou depois tu vai precisar de uma informação, um conhecimento, uma orientação, às vezes até de um conselho, e é importante ter esse grupo de amigos que tu criou na tua vida. E acho que isso é a coisa mais valiosa. Os filhos, como a gente sempre diz, isso não é exclusivo, não é da minha autoria, né? Mas como todo mundo diz, tu cria os teus filhos vão voar. Quem não pode voar e tem que estar perto de ti sempre, teus amigos. Eu acho que isso é muito importante.
E eu tenho muito orgulho de vários desses amigos que tu mencionaste aí e que tu também conhece. Maravilha. Deixa eu te falar aqui, para a gente fechar aqui, você falou tanto de família e eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você aprendeu com a sua mãe, por exemplo, e que você, putz, é um valor que você faz questão de passar isso, que você passou para sua filha, enfim. Me fala, para a gente fechar agora essa conversa. Eu acho que talvez, bom, a minha mãe talvez muito mais que o meu pai, eu perdi ele relativamente jovem, né? Mas a minha mãe foi talvez a minha grande liderança, né? E eu acho que uma das grandes coisas que ela me ensinou é a questão de que tu, ao mesmo tempo que tu tem que ser suave, tu tem que ser firme nas tuas decisões, na tua determinação. E outra, não pensa muito grande lá na frente, vai construindo. Tu tem que construir, tu tem que acreditar e ter essa, dizer, como é que se diz, estar aberto para tentar alguma coisa diferente. Um exemplo foi ela me convencer a trabalhar em multinacional. Foi ela que, no final do dia, foi que me convenceu a trabalhar em multinacional. O suporte de família é fundamental, cara. Eu falo muito de amigos, mas a família é fundamental. Ô, Flávio, fundamental são esses amigos que eu tenho aqui que me trouxeram até você. Eu fico muito grato de você ter aceitado esse convite, de estar aqui, dividir toda essa sua bagagem conosco. Realmente é um negócio espetacular. E eu tenho certeza que o pessoal que está aqui fez valer a pena, você que levantou cedo para assistir no canal do Boi, você que agora vai poder, se quiser, lá no YouTube vai estar essa entrevista, você que vai querer ouvir isso em todas as nossas plataformas de áudio, também a gente está lá presente, é só digitar. Então é o seguinte, gente, curte barbaridade, porque foi uma entrevista show de bola. Ô, Flávio, eu fico sempre muitíssimo honrado, estou muito honrado com a sua presença aqui, viu? Flávio Enor Prece. Eu tenho que fazer uma prece, porque Deus é muito bom comigo, viu? Obrigado, viu, Flávio? Prece, um abraço a todos vocês e, como eu digo, sou um privilegiado. Muito obrigado. É isso aí, gente. Este foi mais um Domingão do Carlão na prateleiraça de cima do agronegócio. Eu falei aqui com o Flávio Enor Prece. O Flávio é esse espetáculo de ser humano que vocês acabaram de ver. Muito obrigado. Se vocês estão na audiência, pela audiência nacional e internacional do nosso canal do Boi, um forte abraço a todos vocês. E não se esqueçam, domingo que vem a gente está aqui de volta, firme e garrado aqui no agronegócio brasileiro. Obrigado, Flávio. Um abraço a todos. Valeu!